volte para o seu lugar, mas continue falando com o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, nós te louvamos, Senhor. Tu és maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Que a paz esteja com todos, amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia aí, nós vamos abrir em 1 João 4, a partir do 14. Esse é um texto que nós já lemos, né, neste ano, aqui no culto de quarta-feira, mas a palavra do Senhor ela vai se renovando, e cada vez que a gente lê, o Senhor vai tratando um pedacinho com a gente. Amém? Você abriu a sua Bíblia aí? João, na verdade é João 5. Eu falei 4? Então, perdão. João 5, versículo 14. A eficácia da oração. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós vamos focar aqui no versículo 16. Glória a Deus. A oração, o título da mensagem é A Oração Salvará Outras Pessoas. Amém? Aqui diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, o que a Bíblia diz? Que é para a gente fazer o quê? Se alguém vir pecar o seu irmão, conte para o vizinho. Se alguém vir pecar o seu irmão, fale mal dele. É isso que a Bíblia diz? Não. Né? Posta no Instagram, filma seu irmão pecando e posta. Manda no direct. Não, a Bíblia não fala isso. O quê? A Bíblia fala o quê? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte. A palavra do Senhor fala em alguns momentos sobre o pecado que é para a morte, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado você premeditar, pecar contra o Senhor e premeditar isso, né? Isso é um pecado para a morte, está na Bíblia. Mas agora a gente vai focar, o tema de hoje não é sobre o pecado da morte. O tema de hoje é sobre o poder que a oração tem para interceder, inclusive, por aqueles que estão pecando, e esse poder de oração para que o Senhor mude essa situação, trazendo vida. Gente, o que é a vida? A vida é a salvação. Amém? Por quê? Porque a vida aqui nessa terra, eu e você, mais dias ou menos dias, a gente vai passar dessa para melhor, certo? Ninguém aqui vai virar semente. Na hora certa, nós vamos passar dessa para um outro plano. E nós vamos esperar o dia que o Senhor Jesus nos levará para viver com Ele. Então, quando a palavra diz, né, orará e Deus dará a vida. A vida é a vida eterna. Então, nós aqui estamos falando sobre o quê? Sobre salvação. A palavra do Senhor mostra aqui o poder que tem a nossa oração. Tem poder para nós orarmos e Deus transformar e salvar
a vida do nosso irmão. Então, quando nós soubermos, porque sempre tem aquele que vem chegar no nosso ouvido e falar uma coisa. Olha, você viu fulano? Você fala, ai, Senhor. Ou se você passou na rua e viu o seu irmão ali, você fala, meu Deus. Ou você está vendo que o seu irmão está caminhando para a queda. Às vezes a gente está enxergando, não está? Que aquelas escolhas estão fazendo com que o nosso irmão, com aquela pessoa, caminhe para a queda. O que nós devemos fazer primeiro por ele? Julgar? Não. Orar, interceder, dobrar os nossos joelhos e interceder por aquele que falou, mas ele já ouviu a palavra e não segue. Meu amado, nós não estamos aqui para julgar e dizer se ele está condenado ou não. Eu e você não somos juiz. Nem na terra, né? Porque eu não sei que nenhum de nós aqui somos formados, mas mesmo os juízes da terra, de nada vale a lei deles. O único juiz aqui é o Senhor Deus. Então, nós não estamos aqui para condenar, mas para interceder, seguindo o exemplo de Jesus. Você sabia que Jesus orou pelos discípulos? A palavra do Senhor diz, lá em, deixa eu pegar aqui que eu anotei, mas essas letrinhas estão ficando cada vez menor. Vamos lá, em Lucas 22, 31 e 32. Jesus já havia dito a Pedro que Pedro estava, Pedro iria falhar. Pedro negaria Jesus. Mas Pedro estava muito autoconfiante, acreditando muito nele mesmo, dizendo, imagina, Senhor, que eu vou te abandonar. Imagina, Senhor, que eu vou te deixar. Imagina, Senhor, que isso pode acontecer. Mas Jesus já sabia. E ele estava advertindo Pedro, mas Pedro, na sua autoconfiança, acreditando no amor que ele sentia por Jesus, acreditando que ele jamais trairia Jesus, disse, não, eu não farei isso. Eu estarei contigo. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Você abriu lá em Lucas 22. 31 e 32. Diz assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí Pedro disse, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ó que homem valente. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, Jesus estava avisando a Pedro. E você sabe que eu já li essa palavra tantas vezes, e eu nunca tinha refletido tanto sobre esta parte. Em outra tradução diz assim, 31, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Eu fiquei refletindo, em uma passagem diz, mas eu roguei por ti. Então, Jesus sabia que Satanás iria peneirar, que iria acontecer aquele movimento. E Jesus, sendo Jesus, ele rogou ao Pai. Ele pediu ao Pai por Pedro.
Ele não disse, pai, tá vendo o discípulo que me deste? Tá aí, ó, mentindo na cara larga. Tá dizendo que vai ter comigo até a morte. E antes que o galo cante, ele já vai estar me negando. Tá vendo, pai? O discípulo mentiroso que o Senhor colocou do meu lado. Jesus já tinha ensinado Pedro, já tinha falado com ele. E ainda assim orou por Pedro. Para que quando aquele momento chegasse, ele verdadeiramente se convertesse. E animasse os irmãos por meio da vida dele. E foi isso que aconteceu com Pedro, não foi? Pedro, depois deste movimento, depois, que ele verdadeiramente se converteu, que houve um movimento descer do Espírito Santo e uma transformação na vida dele, Pedro foi um homem que com a vida dele animou e ensinou outros homens e mulheres a crerem e a seguirem a Jesus. Mas Jesus já tinha ensinado Pedro, Jesus havia andado com Pedro, Jesus havia segurado as mãos de Pedro para ele não se afogar. E ele, ainda assim, orou ao Pai por Pedro. Porque ele sabia que chegaria a tentação na vida de Pedro. E ele rogou para que Pedro não faltasse fé. Por mais que ele tivesse errado, não faltaria fé na vida dele. Para que ele fosse um exemplo. E eu e você, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, que aprendemos com Ele, precisamos entender isso. Que quando nós vamos falar de Jesus para alguém, nós precisamos orar por essa pessoa. É oração, É orar e ação. Não é só orar, Senhor, visite fulano de tal, que não te conhece, ou aquele meu irmão, a Bíblia diz, o meu irmão, não é? Então é alguém que já caminha comigo. Quando ver o seu irmão, olha o meu irmão que está errando, que está pecando, mude a vida dele. Nós precisamos orar, mas nós também precisamos falar do Senhor. Uma coisa não isenta a outra. Quando nós tivermos a oportunidade, nós precisamos falar da palavra para aquele que está pecando. Quando nós tivermos a oportunidade, nós precisamos apresentar Jesus ou reapresentar Jesus para aquele que está errando. Mas nós não podemos parar de orar. Eu não vou jogar pérolas aos porcos. Às vezes a gente fala isso, né? Eu vou abrir mão e lançar para lá. A Bíblia diz, se você vê seu irmão pecando, ore. Ore para que ele tenha vida. Ore para que ele verdadeiramente se converta. Para que verdadeiramente haja transformação. Como o Senhor Jesus orou por Pedro, rogou por Pedro, e a transformação sobre a vida de Pedro aconteceu. Nós que nos dizemos que somos discípulos de Jesus, logo nós temos que fazer aquilo que Jesus fazia. E nós precisamos interceder e orar pelos nossos irmãos. E hoje eu tenho a certeza que você tem irmãos que você viu cair ou que estão caídos, ou que estão no pecado, e que eu e você precisamos, ao invés de falar dele, ao invés de ficar magoados, mas essa pessoa conhece a Jesus, ou eu já falei de Jesus para ela e ela não se converte. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e interceder por estes, acreditando que há poder na minha oração e na sua oração. Porque o poder não está na minha boca nem na tua boca, está no nome de Jesus. Está no Espírito Santo que está em nós, está nele. E neste momento nós vamos orar novamente. E você vai pensar nessa uma pessoa. E você vai interceder por ela. Se você conseguir se ajoelhar, se ajoelhe. Você vai se apresentar diante do Senhor por esta pessoa. E você vai pedir ao Senhor que a livre deste pecado, que abra os olhos dela. Que ela reconheça o seu erro e se arrependa e se converta verdadeiramente do seu mau caminho. E enxergue a Jesus na vida dela. Para que haja transformação,
Amém? Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa pelo menos, que precisa desta oração. E nós vamos nos apresentar diante de Jesus por ela. Se você consegue se colocar de joelho, se coloque. Se você não consegue, sentado mesmo, coloque a mão no teu coração e interceda por essa pessoa. Como a palavra do Senhor diz aqui. E se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Ore e Deus lhe dará a vida. Dobre os seus joelhos agora e interceda. Eu vou orar fora do microfone. Isso não quer dizer que é para você ficar calado. Quer dizer que é para você apresentar, colocar em prática aquilo que aprendemos. Apresente na presença do Senhor. Meu Deus e Pai, Senhor amado, nós aprendemos a Tua palavra, e nós aprendemos que nós precisamos orar, como diz a Tua palavra, interceder. Senhor amado, em nome de Jesus, nós como igreja apresentamos, Senhor, nossos irmãos, apresentamos pessoas que precisam se converter dos seus maus caminhos, Jesus. Senhor, que a nossa oração chegue até a Ti, Senhor. E encontre essa pessoa que falamos o nome dela, Senhor Jesus. Para que haja mudança de vida, Senhor. Que ela reconheça os seus erros e os seus pecados. E que ela desperte para mudar. Que não se conforme em estar errando, estar pecando. Mas que verdadeiramente mude os seus pensamentos. Mude a sua vida. Essas vidas, Senhor, que apresentamos o nome agora. Essas vidas que dissemos o nome agora, nós clamamos a Ti, Senhor, ouça a nossa oração, que elas se arrependam dos seus maus caminhos, que elas se convertam, Senhor, que elas façam, Senhor amado, uma autoanálise de si mesmo, Senhor meu Pai, para que elas não estejam fracas, nem dormindo, nem que morram em Tua presença, Senhor, mas que elas possam receber a Tua salvação, por reconhecer os seus pecados e mudar a sua vida, meu Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos nos analisar, que nós devemos ceiar contigo, porque se nós não fizermos isso, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem e morrem em Tua presença, mas em nome de Jesus, desperta-nos, desperta essas pessoas que falamos o nome, Senhor, em nome de Jesus, desperta para que haja mudanças de vida, não há desculpa para permanecer no erro, não há desculpa para permanecer na mentira, não há desculpa para permanecer no pecado, e não sou eu, Senhor, não é aqueles que estão aqui, porque nós também precisamos todos os dias nos alinhar contigo, porque senão caímos, meu Pai. Senhor, transforme, dê estratégia para que a pessoa se desamarre do pecado, dê força para a pessoa se desamarrar do pecado, em nome de Jesus, da mentira, do vício, em nome de Jesus, Senhor meu Pai, liberta, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, liberta do pecado, para que haja transformação, para que haja vida contigo, liberta da mentira de Satanás, liberta, Senhor, do conformismo, do erro, meu Pai, pessoas que sabem que estão errando, mas se conformam, em nome de Jesus. Pessoas que não acreditam mais na Tua palavra estão, Senhor meu Pai, errando e se deleitando em nome de Jesus. Que os olhos delas sejam abertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós determinamos que, como a Tua palavra diz, Senhor, nós oraremos e o Senhor trará vida. Todo nome que foi dito aqui, Senhor, que ele tenha um encontro contigo e que haja vida, salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé agora. Glória a Deus.